Quero te convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Acionar o seu aplicativo, nós vamos continuar estudando a Bíblia. A cada domingo nós estamos partindo da exposição bíblica e perguntando o que Jesus espera daquele que o segue. Para você que está conosco hoje pela primeira vez, está conosco na internet, as duas primeiras mensagens dessa série já estão lá na Hope TV e nós vamos te contextualizar para você chegar onde nós estamos, porque nós temos por prática vivermos a exposição bíblica e então a gente segue o texto bíblico, vai aprendendo semana a semana o que Deus vai falando ao nosso coração. E esse ano para nós como igreja é o ano do discipulado. Como nós temos aprendido desde o primeiro dia, nós estamos vivenciando aquilo que Deus espera de nós. O que Deus quer nos ensinar acerca da nossa vida como discípulos de Jesus. E nós temos aprendido que o nosso maior desafio e a nossa maior oportunidade é que Ele deseja que nós sejamos parecidos com Ele. Ser discípulo de Jesus é ser parecido com Ele. Pedro parecia tanto com Ele que na noite em que Jesus foi preso, olha, ele é um desses, ele é um deles. Eu fico imaginando se alguém olhasse para nós. A pergunta seria, será se as pessoas diriam a mesma coisa que disseram de Pedro? Esse é um deles. Será se nós estamos parecidos com Jesus a ponto das pessoas olharem para nós e ver Jesus na nossa vida? Essa é a razão que nós temos nos preocupado como igreja, de pensar na nossa maturidade espiritual. E maturidade espiritual tem relação com a morte do nosso eu. A maturidade espiritual tem a relação com a nossa vida crucificada, com aquilo que Paulo vai nos ensinar em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E então nós temos tido a oportunidade de refletirmos, e aí nós chegamos no capítulo mais discipular da Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 2, nós temos tido a experiência de aprendermos juntos sobre aquilo que Paulo estava agora encorajando os irmãos da Tessalônica. Como nós, desde a primeira semana, compreendemos, Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, Paulo está dando uma palavra de encorajamento à igreja. Paulo tinha passado ali, depois de passar por Filipos, ser preso, humilhado, apanhar em praça pública, e então à meia-noite o milagre acontece, Paulo e Silas são livres, e o que ocorre posteriormente? Ele segue a sua segunda viagem missionária, Atos capítulo 17. E Atos capítulo 17 ele chega na Tessalônica, e ali por 3 semanas ele fica com aqueles irmãos, indo aos sábados discutir na sinagoga, e ali então alguns ou muitos deles conhecem a Jesus e o reconhecem como Messias. Paulo vai e posteriormente então ele escreve a esta igreja exortando, orientando quais seriam os passos e a vida que cada um daqueles irmãos deveriam ter. É bom lembrarmos que Paulo estava tratando de alguns problemas. A igreja de Tessalônica tinha um problema sério acerca da volta de Jesus. Eles tinham uma expectativa equivocada. Muitos irmãos de Tessalônica achavam que a volta de Jesus era iminente. Aí a turma deixou de trabalhar. Olha, já que Jesus vai voltar mesmo, então não vou trabalhar mais. E aí Paulo escreve de maneira muito especial, e depois nós lemos a carta na semana anterior, que ele vai falar acerca da segunda vinda no capítulo 5. Mas ele termina o capítulo 4 falando sobre aqueles que morreram em Cristo. Porque também havia um outro erro doutrinário que era acerca daqueles que morreram no Senhor. Tinha um grupo que estava disseminando uma ideia que aqueles que morreram primeiro era como alguém de segunda categoria. E então Paulo vai ser claro ao dizer que na volta do Senhor, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e vão receber um novo corpo. E nós então estaremos junto com eles na glória, também recebendo um novo corpo, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Apocalipse nós vamos falar no segundo semestre, nós vamos estudar as 7 cartas, e agora sobre a vinda do Senhor a gente para por aqui.
E a gente volta para o capítulo 2, para a gente mergulhar no capítulo 2. E eu tenho insistido com você, confira na Bíblia se aquilo que o pastor está pregando está aí. Nós precisamos ser bereanos, nós precisamos aprender a mastigar as Escrituras. Versículo 1, capítulo 2, verso 1. Paulo começa dizendo: muitos de vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Nós aprendemos no primeiro domingo 2 coisas que Jesus espera de nós, como discípulos dele. Primeiro, a intencionalidade. Paulo sabia o que ele estava fazendo na Tessalônica, ele não foi ali por um acaso. Ele não estava apenas de passagem, ele sabe o que ele estava fazendo ali. Nós saímos daqui sendo desafiados e perguntamos: quem nós somos em Deus? Aonde ele nos plantou? E o que ele espera de nós lá? Qual a esperança, qual a expectativa, melhor dizendo, do Senhor para conosco? Aonde ele nos colocou? Paulo sabia muito bem disso. O versículo 2, Paulo vai dizer: pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. E aí nós saímos daqui e aprendemos que a segunda coisa que o Senhor espera de nós é que, como discípulos dele, nós tenhamos confiança, coragem, mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando a perseguição chega, mesmo quando o desafio de continuar crendo e pregando é grande, nós precisamos continuar firmes. Aí Paulo diz: lembra lá em Filipos como eu estava? Lá eu fui chicoteado, lá as coisas foram difíceis, mas quando eu cheguei na Tessalônica, isso não foi razão para eu não ensinar a vocês a palavra. Ou seja, ele foi forte, ele foi corajoso. E aí nós aprendemos uma lição muito simples, que para ser forte e corajoso no meio da adversidade, nós precisamos de quê? De quê, Hodson? Boi. Aí todo mundo ficou escandalizado. O que é boi? Bíblia, oração e igreja. É impossível permanecer firme se nós não temos vida de intimidade e relacionamento com Deus, porque aí vai vir a confiança, aí vai vir a estabilidade, aí nós vamos construir a casa sobre a rocha, porque Jesus foi claro em dizer: aquele que ouve e pratica a minha palavra é comparado ao homem que constrói a casa sobre a rocha. Saímos daqui com essa verdade. Na última semana aprendemos mais 2 outras. Aprendemos com Paulo sobre a autenticidade, quando Paulo chega e ele diz: meus irmãos, verso 3, a minha exortação e meu ensino não procede do erro, e nem de intenções impuras, e nem se baseia no engano. Paulo estava dizendo: olha para mim, eu sou transparente, eu não estou aqui motivado por enganações. A vida de quem segue a Jesus tem que ser uma vida transparente. Um discípulo de Jesus, ele é alguém autêntico. E aí nós terminamos entendendo no versículo 4, quando Paulo diz: olha, nós fomos aprovados porque ele nos confiou o Evangelho. Aí o versículo 4 falou sobre a instrumentalidade de Paulo. E nós também recebemos um ministério, assim como Paulo. Qual é o nosso ministério? O ministério da reconciliação. Nós temos que levar o Evangelho. Nós recebemos o ministério em levar a reconciliação do homem afastado de Deus por causa dos pecados. Hoje, avançamos um pouquinho mais, chegamos nos versos 5 e 6. Quais os princípios Paulo quer nos ensinar a partir desses versos? Vamos em uma só voz fazermos a leitura? Vamos lá, verso 5. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. E também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês e nem dos outros. Paulo continua ensinando a igreja. Paulo continua escrevendo uma palavra de exortação aos nossos irmãos na Tessalônica. E aqui Paulo, de maneira muito clara, vai trazer para nós, ao ensinar para eles, 2 conceitos a mais nessa jornada, que o verso 5 e o verso 6 vai nos chamar muita atenção.
Paulo está escrevendo uma igreja que ele conhecia muito bem, que ele tinha notícias de como ela estava. E Paulo, no verso de número 5, ele vai ser claro em dizer: a verdade, vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem pretexto ganancioso, ou no plural, pretextos gananciosos é como nós temos. E ele, para justificar de maneira clara a sua exposição, e ele diz: Deus é testemunha disso. Em outras palavras, ele estava dizendo: meus irmãos, vocês sabem que a minha ida e estada com vocês, ela não tinha nenhuma motivação, por exemplo, financeira. Porque Paulo não chega a dizer, mas era muito claro, Paulo vai dizer: para não ser pesado às igrejas, eu fiz tenda. A razão de Paulo estar ali não era por causa do dinheiro. A razão de Paulo estar ali não era para ser bajulado por aqueles irmãos. Mas Paulo tinha uma razão clara em estar ali, que era ensiná-los a verdade do Evangelho. E Paulo vai mostrar isso de maneira muito clara. Ele acaba de afirmar no verso 4 que ele tinha sido instrumento do Senhor para pregar a eles o evangelho da verdade. E esse evangelho não era para agradar pessoas, não era uma linguagem que muitas vezes fosse palatável aos ouvidos. E Paulo sabia bem, porque Paulo, ao escrever a Timóteo, disse: Timóteo, vai chegar um tempo em que a turma vai gostar daqueles que pregam aquilo que a gente gosta de ouvir, o que o ser humano gosta de ouvir, e verá comichões nos ouvidos. E Paulo não tinha compromisso com isso. Paulo tinha compromisso com o evangelho. Paulo não estava muito preocupado da sua aceitação. Paulo não estava muito preocupado em ser bajulado, porque Paulo tinha consigo no seu coração que a estada ali não era para receber algo, era para dar algo. E dar algo que ele não ia receber nada em troca. Ele estava ali não para receber algo em troca, ele estava ali para compartilhar a verdade da palavra de Deus. Que princípio, irmão Evaldo, a gente aprende com esse texto? O que é que nós podemos, Paulo quer nos ensinar, quando ele vai nos mostrando que ele estava ali muito mais para dar do que para receber. Primeiro princípio hoje que Paulo quer nos ensinar, à luz do verso 5, é que nós precisamos aprender a amar o outro e a dar ao outro sem expectativas de ter nada em troca. Vou repetir isso. O princípio primeiro que Paulo está nos ensinando nesta noite, o que é que Jesus espera de nós, como um discípulo dele? Paulo está dizendo a Tessalônica: eu estou aqui para dar a vocês, indiferente do que vocês vão me oferecer. O Senhor quer nos mostrar que nós precisamos, como discípulos dele, ter maturidade, conhecê-lo de tal maneira que nós vamos, Irlana, dar ao outro o amor, a compreensão, o cuidado, o investimento, estar com o outro a ponto de o amor ser superior às nossas expectativas de resposta. Porque talvez um grande desafio da nossa geração é que nós queremos dar ao outro, mas nós queremos sempre algo em troca. Eu até me disponho a ajudar, mas o que eu vou receber em troca? Eu estou disposto a fazer, mas o que eu vou receber em troca? O que vai ser aquilo que eu vou ter de troca? E uma coisa interessante, Paulo está nos ensinando que este nível de amor requer de nós um sacrifício que vai muito além. É um sacrifício a ponto de dar a própria vida, a ponto de ter um amor desinteressado. É isso que o Senhor nos ensina quando Ele nos fala do fruto do Espírito. Por isso o fruto do Espírito começa com o quê? Amor.
Porque a gente só vai conseguir entender essa dimensão do discipulado, de investir a nossa vida na outra pessoa, sem querer nada em troca, quando nós entendemos isso na nossa relação com Cristo, porque Ele fez isso conosco, Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele investe de nós, indiferente do que nós respondemos a Ele. Ele nos ama quando fazemos tudo certinho, mas Ele continua nos amando mesmo nós sendo pecadores. Porque na sua essência Ele é amor. E aí Paulo está dizendo, olha, eu estou aqui para amar vocês indiferente do que vocês me respondam. Só que isso para a nossa geração é um confronto. Sabe por quê? Porque na nossa geração nós somos individualistas. A pós-modernidade nos fez homens e mulheres que passamos a cultuar a nós mesmos. Nós passamos a chegar à frente do espelho e cultuar a nós mesmos. E aí, quer ver alguns exemplos? Nós vivemos numa sociedade onde o individualismo é exacerbado. Não estou dizendo que nós não devemos ter o valor próprio, não é isso. Mas o problema é quando o valor próprio excede. E aí nós temos uma mentalidade centrada no eu. E essa é a grande crise da nossa geração. E esta crise não vem de agora. Esta crise vem do Éden. Porque o homem sempre quis ser o centro. É isso que encantou os olhos de Eva, encantaram os olhos de Adão. Porque eles quiseram ser o quê? Deus. O homem vai e vem, no fundo, ele quer ser o centro. E aqui Paulo está nos dando uma lição, que ser discípulo de Jesus é dar a si mesmo, indiferente o que o outro vai fazer. E o nosso foco não é mais em nós mesmos, mas é em priorizar o outro. E que desafio é para nós priorizarmos o outro quando tudo lá fora diz, você é o principal ator do seu cenário. Quando tudo lá fora está dizendo, você é o cara. Quando tudo lá fora falta pouco dizer, Deus está a seu serviço. Deus está trabalhando por você. É assim que nós ouvimos. A gente chegou ao ponto, glorifica a Deus, cara. A gente chegou ao ponto, qual o ponto que nós chegamos? Em que até mesmo o ensino bíblico coloca o homem no centro e não mais Deus. As músicas que nós cantamos, a forma que nós adoramos ao Senhor, a nossa liturgia, o nosso tempo, se não tomarmos cuidado e termos muita sinceridade e compreensão até no que nós cantamos. Porque o homem quer ser o centro. Ser um discípulo de Jesus é abrir mão de si mesmo. O que Paulo está dizendo é que quando ele chega, ele não é o centro. Ele não queria bajular e nem ser bajulado. Ele não estava preocupado em ser bajulado. E talvez aqui é um desafio para nós, porque muitas vezes quando nós queremos servir no reino, nós queremos servir ao outro, quando nós passamos por qualquer circunstância, em algum momento nós gostaríamos de também ser, de alguma forma, bajulados. E quando nós não somos, nós entramos em crise, nós achamos que ninguém nos ama, nós achamos que as pessoas nos esqueceram. Esse é um desafio desse tempo. Como é ser discípulo, investir na vida do outro, se eu sou o centro? Quer ver outro desafio desse tempo? Nós somos a sociedade que ninguém tem tempo. E aí, vamos fazer isso essa semana? Não tenho tempo. Parece que antes da gente refletir se a gente pode ou não, a gente já está no automático. Olha, vamos para o pequeno grupo essa semana? Não tenho tempo. Vamos lá na oração, quarta de madrugada? Não dá, não tenho tempo. Vamos estar juntos lá no filme, lá no The Chosen, sexta-feira, leva seu amigo. Cara, eu até gostaria de ir, mas eu não tenho tempo. Parece que as nossas agendas, elas foram tomadas
por um ativismo gigante, e a gente está correndo atrás de algo que parece que a gente nunca alcança. E quando a gente fala em parar o nosso tempo, mexer na nossa agenda, para que a gente tenha tempo para Deus e para o próximo, muitas vezes a nossa resposta é: eu não tenho tempo. E parece que a nossa cultura aqui do quadradinho, isso ainda é mais forte. Porque aqui a gente é, talvez, engolido por uma cultura de busca, de crescimento, e a gente termina uma pós, vai para outra, termina outra, passa no concurso de 8, que é o de 6, e aí vai, é todo o tempo buscando. Não estou dizendo que isto é errado. O problema é quando nós somos engolidos somente por isso, e a nossa vida, ela é dominada por uma vida em onde nós não temos tempo. E esse não ter tempo desce ao nível mais perigoso e desafiador, quando a minha vida devocional já é prejudicada, e eu não tenho mais tempo para ler, para orar, para estar com o Senhor. Eu estou tão ocupado e tão cansado, eu não tenho tempo para o outro, eu não tenho tempo para o Senhor, porque eu me tornei o centro. Paulo está dizendo: eu não estou aqui para ser bajulado, eu não estou aqui por dinheiro. Ele está dizendo para nós: invista a sua vida na vida de outro, tenha tempo com o outro. Sabe outra coisa que a gente não tem tempo, a gente é o centro. Outra coisa que a nossa geração é um desafio para nós: a gente não quer se comprometer. Compromisso para a nossa geração é um desafio. Então quando Paulo diz assim: gasta tempo, invista a sua vida na vida de outro, aí você diz assim: olha, eu até acho legal isso aí, mas eu não posso me comprometer, eu não posso assumir compromissos. Paulo estava dizendo: eu estarei aqui com vocês, não por recursos, eu estarei aqui por vocês, não com linguagem de bajulação, não é com uma mensagem agradável, mas eu vou estar aqui com vocês, porque eu tenho algo para dar a vocês. Esta é a primeira lição que o versículo 5 nos ensina. O Senhor espera que a gente invista a nossa vida na vida de outro. E detalhe: sem esperar nada em troca. Pastor, investir até que dá, mas investir sem resultado. Você já pensou se Jesus olhasse assim para a gente? Já pensou, Igor? Ele falasse assim: não vou investir em você mais não, porque você não me dá resultado. Por isso que o nosso padrão de amor não é o nosso. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. O nosso padrão de amor não é o nosso, é o dele. E nós somos discípulos não de nós mesmos, nós somos discípulos dele. E para ser parecido com ele, nós vamos ter que aprender isso. Nós vamos ter que aprender a mexer na nossa agenda. Nós vamos ter que aprender a abrir a nossa vida. Nós vamos ter que aprender a abrir a nossa casa. Nós vamos ter que aprender a viver a mutualidade, chorar um com o outro, levar as cargas uns dos outros, amar uns aos outros. Sabe por quê, irmãos? Senão a gente corre o sério risco de ser qualquer coisa menos igreja. Isso tem me preocupado muito nessa geração. Muitas vezes o nosso processo vira um movimento, e a gente faz uma série de coisas que são legais, daqui a pouco a gente apaga a luz, aquele movimento todo, e nada contra quem faz isso, só tenho perspectivas teológicas bem diferentes. Porque culto é coletividade, culto é corpo. E é por isso que a gente está de luz acesa. Olha para o lado aí. Você está vendo o seu irmão. Porque nós precisamos uns dos outros. No escuro a gente não consegue fazer isso. É corpo. E corpo precisa se ver. Corpo precisa se enxergar. Porque a ausência da luz nos torna individualistas. É só eu que estou ali. Não. Nós somos um corpo. Agora esse corpo precisa aprender a chorar uns com os outros. Eu não posso sair daqui hoje e saber que, com todo respeito e carinho, o pai do Jetro está lá no CTI, e isso não mexer comigo. Eu não posso sair daqui hoje e não perguntar: Stanley, e aí, como é que está a Sueli? Eu não posso entrar e sair daqui hoje e não ver algum irmão que eu não vi aqui 1 ou 2 domingos e fazer de conta que isso não é comigo, gente. Isso é com a gente. Ser igreja é isso. Ser igreja é muito mais do que levantar a mão, fechar os olhos, adorar. O nosso desafio não é aqui. O nosso desafio é quando nós saímos dali para fora. É o que nós vamos ser de hoje a domingo que vem.
E Paulo está dizendo, não é com linguagem de bajulação, não é por interesse, não. Nós temos que dar sem esperar nada em troca. Pastor, eu liguei uma, liguei duas, liguei três. Ele não me responde, eu não ligo mais não. Oh, meu irmão, não faça isso não. Ligue 4, ligue 5, ligue 15. Passe uma semana, liga de novo. Uma hora ele vai atender. Essa é a primeira lição. E a segunda? Versículo 6. A segunda, de maneira clara, e a gente caminha para o fim, Paulo está dizendo o seguinte, de maneira muito clara, ele vai dizer, jamais andamos buscando elogios, nem de vocês e nem dos outros. O que Jesus espera que a gente tenha? Motivações corretas. Vou repetir. Paulo está dizendo, jamais esperamos elogios de vocês. Jamais viemos aqui para fazer o que fizemos, para que chegasse ao final do culto e vocês batessem palma para mim. Paulo, você é o cara. Não, Paulo está dizendo, nós precisamos ter motivações corretas na nossa vida. Porque às vezes a linha da motivação equivocada é muito fina. E se nós não tomarmos cuidado, a gente entra num caminho e nós precisamos perguntar sempre: por que eu faço o que eu estou fazendo? Por que eu falo o que eu estou falando? Qual é as razões de eu agir desta maneira? O que me motiva? Motivação é algo tão sério. Vou só dar um exemplo simples. Há pouco nós tivemos aqui o momento de dízimos. Você quer ver uma motivação equivocada para dizimar? Medo. Tem gente que dizima pelo medo. Quer ver o exemplo? Ouviu a vida inteira do pai falando assim: não entrega não. Se tu não entregar na igreja, tu entrega na farmácia. Já viu essa frase? Isso é dizimar por medo. Você não está aqui com um coração com a motivação correta. Você está aqui porque você lembra do seu pai. Isso já tem 30 anos. Mas todas as vezes que você pega um envelope de dízimo, que seu pagamento sai, aí você diz assim: rapaz, eu já tenho que fazer logo esse Pix aqui, tem que entregar. Porque se eu não entregar para Jesus, eu vou entregar onde? E se naquela semana o ventinho foi mais forte, e você pegou uma gripe e não tinha entregado o dízimo, aí você entra em desespero. Aí você lembra assim: papai falou, olha só, vamos entregar. Se a tua motivação é essa, nós estamos equivocados. Deus não é um Deus que nos coage a fazer as coisas. Deus é um Deus que nos ensina a amá-lo de todo o coração. E quando eu entrego parte daquilo que eu estou devolvendo, não é por medo, é por gratidão, é por amor, é por visão missionária. E entender que o reino de Deus vai muito mais além quando eu literalmente devolvo o Senhor parte. Viu como motivação é perigosa? Paulo está dizendo, tenha motivação correta no seu coração. Aí a gente pensa, como é que isso se aplica na nossa vida e na nossa geração? Nós temos um desafio grande de motivações corretas. Por quê? Paulo disse assim: eu não preciso de elogio, eu não preciso de bajulação. Paulo está dizendo. Só que nós somos uma geração que o nosso tanque está vazio. Você que gosta de ler, leia o livro do Wayne Cordeiro, Andando de Tanque Vazio, vai valer a pena. Nós andamos de tanque vazio, tanque espiritual, tanque emocional, e aí quando o nosso tanque emocional está vazio, tudo é motivo de crise. E aí tem 3 coisas na nossa geração que é um grande desafio. Primeira delas, nós temos necessidade de validação. Tudo que nós fazemos, nós queremos que o outro valide. Quer ver um exemplo? As redes sociais deixou a gente ainda mais dependentes disso. Posta uma foto. Quer ver a necessidade de validação? Você vai lá para ver o quê? Quantos likes você teve? Se você não teve nenhum, você já começa a se questionar. E tem gente que com 2, 3 horas, se ninguém falou nada, ela já tira a postagem e entra em crise. Isso é o quê? Necessidade de validação.
Quer ver isso na prática, assim, de maneira mais simples? Essa necessidade ardente de validação que a nossa geração tem. Grupo da família, reunindo para a festa do aniversário de alguém, Páscoa, Natal. Aí você diz assim, vou colocar uma ideia no grupo. Aí você põe a ideia e ninguém fala nada. Você entra em crise. Sabe por quê? Porque você tem a necessidade que alguém fale alguma coisa do que você colocou. Isso é uma necessidade terrível no nosso coração. Quando ela não está em equilíbrio, nós passamos a achar, por exemplo, a minha família, ninguém gosta de mim. Eu botei aqui no grupo, ninguém respondeu. Aí daqui a pouco você bota aquela interrogaçãozinha, aí daqui a pouco você bota um olhinho assim, aí você começa a entrar em desespero, mas isso não acontece com ninguém aqui, né? Isso não acontece na nossa geração. Isso é uma maneira prática para mostrar o quê? Que no fundo, quando nós não encontramos a nossa suficiência em Deus, qualquer coisa é suficiente para a gente tentar se autovalidar. A nossa geração é uma geração que está buscando elogio. Por quê? Porque o tanque emocional, o tanque espiritual está vazio. E quando a gente não é suficiente em Deus, quando o nosso coração não é suficiente em Deus, eu preciso de muitas maneiras encontrar algo, situações que eu seja validado. Por quê? Porque em Deus eu não estou sendo suficiente. Olha que equívoco. Quando nós somos suficientes em Deus, se curtiu, se não curtiu, se falou, se não falou, isso tem relação com identidade. Se eu não tenho identidade em Deus, se eu não sei quem eu sou em Deus, eu entro em confusão. Esse é o primeiro passo. Quer ver outra coisa da nossa geração? Cultura de recompensa e elogio. A gente vive essa cultura. Tudo que nós fazemos hoje é necessário ser recompensado. É tanto que eu não sei de onde nós tiramos que a gente precisa ser recompensado para fazer o que é certo. Mas em algum momento essa cultura tem permeado e às vezes entrado até na nossa casa. O menino tirou uma nota boa, ele tem que ganhar um presente. Não, se fosse dos nossos pais, irmão Íris, irmão Fidel, você ia dizer assim, não é mais do que a sua obrigação. Mas a gente vive uma cultura de recompensa. A gente quer recompensar as pessoas e a sociedade quando elas fazem o que é certo. Por que isso? Nós perdemos tanta referência moral, nós perdemos tanta referência do que é certo, que agora nós passamos a bonificar o que é certo. A gente faz uma reportagem quando alguém acha uma carteira e devolve. A que ponto nós chegamos? E aí eu fiquei lembrando desse negócio de recompensa. Aqui na igreja, irmãos, nós temos uma fera que é o irmão Marcos. Irmão Marcos, ele entende de psicologia canina. É sério, a coisa é séria. Adestrar é uma coisa, ser um psicólogo canino é outra coisa, meu irmão. É muito diferente. E ele um dia estava me dando uma aula, o que eu ia fazer com o Max. O Max é o meu pugento, irmãos. E o Max é uma fera. E o Max corre para lá, corre para cá, e ele disse assim, pastor, é o seguinte, todas as vezes que ele acertar, o senhor vai dar para ele o quê? Uma recompensa. Falei, cara, eu aprendi a mexer com cachorro de outra maneira. Não é essa maneira que eu aprendi. Ele vai ter, é mais ou menos igual a maneira que o Léo te ensinou. É outra maneira que a gente aprendeu, né, pastor Ezequias, a lidar com o cachorro. Mas agora é assim, se ele sentou, ganha o petisco. Não sentou, não ganha o petisco. É interessante essa cultura, que ela parte do pet. E muitas vezes a sociedade tem dito para mim e para você, senta que eu te dou um petisco. E a gente, na busca de ganhar um petisco que a sociedade oferece, a gente senta. Aí o teu colega do trabalho diz assim, cara, vamos fazer esse negócio aqui que eu te recompenso. Está errado. Mas eu aceito porque eu estou afim de quê? Da recompensa, do petisco. Não estou dizendo que é equivocado o petisco. Eu só estou dizendo que muitas vezes nós estamos pegando os petiscos de Satanás e nos dobrando a muitas coisas que nós não deveríamos nos dobrar.
nessa lei de recompensa. Eu quero ser recompensado por tudo. E aí, sabe o que é pior? Que isso adentrou a igreja. Eu acho que pelo fato de eu servir a Deus, eu tenho que ser recompensado. Pelo fato de eu buscar ao Senhor, eu tenho que ser recompensado. Irmãos, a maior recompensa nós já recebemos na cruz do Calvário, quando Ele nos perdoou de todo o pecado. Não estou dizendo que Deus não nos abençoa. Deus nos abençoa, Deus nos traz prosperidade, Deus cuida da nossa vida em muitos momentos, mas muitas vezes nós queremos colocar Deus na parede e dizer assim: Deus, eu fiz, agora o Senhor tem que fazer. Eu já disse para os irmãos, eu estava fazendo um trabalho, fui num determinado momento num culto e era a última oração do culto. E o culto estava animado. E o pastor orou da seguinte forma: Deus, se o Senhor não abrir as janelas do céu, nós iremos arrombá-las. Uau! Sabe o que é isso? É a nossa relação com o petisco, porque a gente acha que Deus está a nosso favor, Deus é o nosso servo. Não, no reino já tem um Senhor e o nome dele é Jesus. Não tem vaga para rei, tem vaga para servos. E aí a gente entende isso quando Paulo está dizendo: olha, essa necessidade de validação que você tem, de elogio, essa necessidade de recompensa, e essa coisa de agradar quem não precisa ser agradado. E a gente vai terminar por aqui, que às vezes no nosso tempo a gente compra o que não precisa, compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar quem não precisa ser agradado. Olha que loucura a gente vive. Ah, mas eu preciso comprar, porque se eu fizer isso ele vai ficar feliz. Ele vai ficar feliz até abrir o pacote. Ele vai ficar feliz até passar a primeira meia hora. Por isso que eu amo as crianças. As crianças têm uma simplicidade extraordinária. Você vai lá, você acha que você fez o máximo, comprou aquele presente, investiu aquela grana que nem podia. Na verdade, quem queria o presente era você. Mas você comprou para ele. Aí você chega e entrega. Ele dá uma olhadinha. E ele vai brincar com um brinquedo velho que ele tinha lá. Isso já aconteceu com você? Quantas vezes? Sabe por quê? Porque quem tem um coração vaidoso é a gente. A simplicidade da criança nos ensina isso. Ela fala a verdade, muitas vezes ela fala aquilo que... Menino, como é que você disse isso? Ela não tem compromisso em agradar, já notou? A gente que é assim, a gente quer agradar, a gente tem uma linguagem de lisonja, a gente tem essa linguagem de bajulação. Aí Paulo está dizendo: discípulo de Jesus não precisa de linguagem de bajulação. Discípulo de Jesus não faz as coisas pelo que ele vai receber. Discípulo de Jesus não precisa ser aquele cara: poxa, terminou a cantata, ninguém falou comigo. Terminou o culto de domingo à noite, ninguém falou comigo. Não estou dizendo aqui que a gente não tem que elogiar as pessoas, não é isso. O que eu estou dizendo é que às vezes a nossa vida para. A nossa vida entra na caverna. Porque a nossa necessidade de aceitação, eu não recebi o like. É disso que Paulo está dizendo. Um discípulo de Jesus espera que ele tenha a motivação correta. Sabe por quê? E eu termino dizendo: a recompensa no reino, ela vem do rei. É por isso que a gente estuda galardão. É por isso que a gente tem a compreensão de galardão. Quando a gente serve no reino, a recompensa que a gente está esperando não é humana, é celestial. Mas eu queria te fazer uma pergunta para terminar hoje. Quais são as suas motivações? Por que você faz o que você faz? Por que nós agimos como nós agimos? Quais são as motivações que te trazem aqui nesta noite? Quais são as motivações que faz você agir daquela maneira que você age em casa? Quais são as motivações que fazem você ser quem você é no seu trabalho? Eu quero te convidar a ficar de pé.
Ser discípulo de Jesus, irmãos, é muito mais do que um movimento. Ser discípulo de Jesus, nós estamos aprendendo esse ano, e Paulo está nos ensinando no capítulo mais discipular da Bíblia, que é muito mais do que levantar a mão, fechar os olhos, ter aquele momento assim. Sem dúvida alguma nós precisamos disso, porque culto é razão e culto é emoção. O culto é racional, mas ele é apresentado por pessoas que também têm emoções nas suas vidas. É por isso que a gente chora, é por isso que a gente se alegra, é por isso que a gente adora ao Senhor também, com tudo que nós somos, porque nós somos um ser completo. Eu e você não fomos feitos sem emoções. Jesus era plenamente Deus e plenamente humano. E sendo plenamente humano, ele chorou quando seu amigo morreu. Eu choro, você chora. A questão não é essa. A questão maior é o que me motiva. O que motiva o meu coração? Eu sou um discípulo de Jesus. Ok, eu já fui na cruz. Eu já entreguei a Ele meu ego. Eu já entreguei a Ele as minhas vontades. Eu já entreguei a Ele o meu querer. Ou se por alguma razão, aquele domingo, eu entrei e saí e ninguém falou comigo. Eu toquei e ninguém me deu parabéns. Eu fiz o café e ninguém disse que estava gostoso. Não volto mais, estou chateado. Se a gente age assim, é muito provável que a gente ainda não entendeu o que é: eu já estou crucificado com Cristo. Uma das pessoas que mais influenciou e tem influenciado a minha vida é o pastor Cirino. E o Cirino tem uma frase que eu resumo aqui e a gente termina. O que é humildade? Pastor Rubens, meu discipulador, ele diz que humildade é a única virtude que quando você descobre que a tem, você já não a tem mais. Mas Cirino definiu humildade de uma maneira muito interessante. Ser humilde é não se ofender com nada. Vou repetir. Ser humilde é não se ofender com nada. É uma entrega tão grande ao Senhor que já não nos importa mais. É sobre isso que a vida discipular está mexendo com a gente. Quanto nós já entregamos? Quanto nós já fomos à cruz?